Boa noite. Boa noite. Espero que estejam bem, que tenha sido uma boa semana. Finalmente temos frio. E não é no frio que está o meu coração, como já ouviram várias vezes falar, o meu coração é tropical, portanto não vamos falar sobre isso. Mas o texto que o João escolheu para abrir os trabalhos de hoje resumiu muito bem aquilo que eu gostava que estudássemos hoje aqui em conjunto. Esta palestra, o mote para esta palestra começou com um texto de um livro relativamente recente de Divaldo Franco, chamado Vida Plena, e o nome do texto chama-se Paisagens Mentais. E quando o texto, a leitura do texto me deu assim o toque, se calhar temos aqui palestra, com licença, não foi o nome do texto que mais me chamou a atenção. Porque o texto, uma liçãozinha do livro, que se chama Paisagens Mentais, mas o que me chamou a atenção foi a pergunta da análise de um dos textos, de uma das passagens da vida de Jesus que é abordada no Evangelho segundo Jesus Cristo, que chama, do Evangelho segundo o Espiritismo, já estou toda trocada, que vai dar o mote à palestra. E tudo isto eu vou começar e só queria dizer-vos, não se esqueçam, fica aqui, vou deixar esta ideia aqui no ar, da pergunta: onde está o teu coração? Porque eu vou lançar outra pergunta para começarmos a estudar o texto, que é, eu não sei se toda a gente consegue ver bem a imagem, se calhar com relativo detalhe, mas eu queria perguntar-vos onde está esta pessoa? E nós vamos fazer esta análise em conjunto. Deixem-me ver se isto tem no computador. Por acaso acho que não. E a resposta mais óbvia é: esta pessoa está numa cozinha. Uma resposta um bocadinho mais detalhada é: esta pessoa está a lavar a louça. Esta pessoa tem um telemóvel à frente, se repararem na janela, está pousado um telemóvel e está com um rosto. Portanto, eu não sei se a pessoa está numa videochamada ou está a ver uma story no Instagram, o que é que se está ali a passar. Para aumentar a complexidade desta imagem, esta pessoa tem um computador aqui. Vê-se um bocadinho das teclas aqui. E eu volto a fazer a pergunta, depois desta descrição da imagem, onde é que está esta pessoa? Porque esta pessoa podia ser perfeitamente eu. Uma videochamada com a minha tia, o computador a dar um podcast, copo, prato. Então, mas ele não lhe ligou, tia. A panela. E agora uma notificação. Quem é que já passou por isto? Só levanta o braço. Gosto das pessoas das 1001 tarefas. As outras são pessoas sãs, portanto podem-se ir embora. Eu só vou falar para as que levantaram o braço. Que são as pessoas que estão a fazer tudo em simultâneo. A pessoa está a lavar a louça, muito possivelmente está naquela copo, prato, talher, tacho e frigideira e não sei o quê. E já está a pensar, e a seguir tenho que pôr uma máquina de roupa. Ou tenho que pôr a louça na máquina da louça. Ou vou cozinhar. Quem é que nunca passou por esta sequência de coisas? Mas está simultaneamente ao telemóvel e simultaneamente ao computador. Portanto, esta pessoa está em todo lado, menos na cozinha.
Evangelho pergunta: cada ser, cada um de nós, cada ser, reside no lugar psíquico onde deposita as suas ideias. Isto é uma frase elaborada que quer dizer que cada um de nós mora no estado mental onde depositamos as nossas ideias. E a pergunta é: onde andam as nossas ideias? Para já, porque eu não conheço absolutamente ninguém da minha geração que esteja realmente num sítio. Cada um de nós transporta no bolso um carrasco chamado telemóvel que está sempre a notificar. Na minha geração há alguns de nós que somos tão sádicos que, para além do telemóvel, carregamos um smartwatch. Já não basta ter um telemóvel com as notificações, também temos o pulso com notificações. Querem ver a descrição do inferno? Entrem num carro com Bluetooth. É o telemóvel, é o relógio, é o carro, tudo apita. E onde estamos? Estou a falar com uma pessoa, estou a ver as notificações de não sei quê. Então voltamos aqui à imagem. E voltamos ao Evangelho. Em que cada ser reside num local psíquico onde deposita as suas ideias. Então, o texto de Joana de Ângelo, pela mão de Vivaldo, convida-nos a pensar que inscrevem-se nas nossas mentes pensamentos, palavras e atos. Há uma sequência que nem sempre é o que acontece. Joana começa por enumerar que na nossa mente inscrevem-se pensamentos, palavras e atos. Às vezes nós fazemos e só depois é que pensamos. Às vezes nós falamos e só depois é que pensamos. Então, na nossa mente, povoa-se isto. Primeiro tem que ser o pensamento, que é para o pensamento escolher as palavras. Obviamente, para mim isto é muito natural, a minha língua nativa é o português, eu não tenho que me esforçar muito, ou quase nem me apercebo do esforço da minha cabeça à procura das palavras, porque eu estou a falar na minha língua nativa. Se eu estivesse a falar noutra língua, eu já estaria palavra aqui, palavra aqui, palavra aqui, já, por muito fluente que uma pessoa seja, já pesca mais um bocadinho. Então as nossas mentes são povoadas de pensamentos que se revestem de palavras para darem forma a ações. As paisagens mentais de cada ser humano, diz-nos Joana, são resultado das suas reflexões, assim como dos seus interesses. Eu não sou grande fã de futebol. Vai ser dificílimo a um espírito encontrar um pensamento de futebol na minha cabeça. Não faz parte dos meus interesses. Isto não é um julgamento, nem bom nem mau. O que por acaso não é verdade, que me mandaram uns vídeos do Cândido Costa a contar umas histórias que eu ri bastante. Já falo dos jogadores, já o pessoal já se ri. Então, na minha cabeça, vai ser muito difícil para um espírito encontrar um pensamento sobre futebol, por exemplo. Não está nos meus interesses. A muitos de vocês é um tópico de interesse. Portanto, nas vossas paisagens mentais estará futebol. Eu gosto muito de costura. Não. Gostei de alguém muito admirado, ela a costurar, nem um botão. Mas gosto muito de costura. Para alguns de vocês, pensamentos sobre costura não andaram na vossa cabeça. Portanto, cada um tem uma paisagem mental consoante os seus interesses. E tudo aquilo que nos atrai a cada um de nós vai impregnar a nossa mente, passando a fazer parte do nosso património.
que será utilizado oportunamente quando as circunstâncias o impuserem. Ou seja, tudo aquilo que é do nosso interesse e que nós vamos aprendendo e que nós vamos pensando faz parte do nosso património mental. Então é preciso ir à codificação para nos explicar um bocadinho melhor que a mente é um dínamo gerador, portanto um dínamo, alguma coisa que está em movimento, de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional que se reveste. A exteriorização do espírito é interpretada pelo cérebro, que a transforma em ideia, tornando-a veículo de comunicação e de expressão variável. Então, onde é que estão os pensamentos? Não estão no cérebro. Qualquer pessoa aqui que vá fazer um ataque ou uma ressonância magnética, o médico não vai dar, olha, estão ali dois pensamentos. Ele geralmente fica muito quietinho, respira devagar, e uma pessoa lá fica muito quietinha, respira devagar, mas ninguém consegue dizer não pense. Sendo que há algumas pessoas que são dotadas desse talento extraordinário. O que é que estás a pensar? Nada. Tenho uma inveja desses mentirosos. Mas os pensamentos não são da mente, os pensamentos não estão no nosso cérebro, os pensamentos estão no nosso espírito. Então quem pensa é o nosso espírito, que usa o cérebro como tomada ou uma central, digamos, de ligação entre o corpo. E as ideias vêm e transformas e depois aí há o processo de transformar um pensamento numa palavra. Então, quando há este processo, sendo que este processo de pensar está no espírito, e o nosso espírito é luz, há uma irradiação, há uma vibração de cada um dos nossos pensamentos, que estão relacionados com os nossos sentimentos. Se eu falar em futebol, alguns de vocês já vibram, as pupilas dilatam. Acontece muito quando a gente vai assim a uma festa com muitas pessoas, em que as pessoas vão formando os grupinhos. Já se aperceberam disso? Nós não fazemos isso por maldade. É porque há um teor vibratório daquilo que são os nossos interesses, daquilo que são os nossos pensamentos, que faz com que junta-se o grupinho da bola, junta-se o grupinho da costura, junta-se o grupinho da telenovela, junta-se o grupinho da casa espírita. Então vão-se juntando assim as pessoas por uma sintonia. O mesmo depois acontece com os nossos irmãos desencarnados. Os desencarnados que estão na mesma onda vibratória, olha, aquele estava lá de futebol, vou para ali, aquele estava lá de centro espírita, vou para ali. Então é o pensamento que é o veículo das múltiplas manifestações anímicas em razão daquilo que o espírito emite. Que são ondas de tal subtileza que a mente intervém nas construções do mundo físico e age diretamente sobre todos os corpos. Não é muito difícil de entender. Todos os encarnados aqui presentes têm um espírito a exercer influência sobre um corpo. Então, temos um pensamento que está a irradiar, tem um teor vibratório daquilo que são os seus interesses e que depois repercute pelo resto do corpo e pelo resto de cada célula. O que pode ser muito bom ou o que pode ser muito mau. Eu não sei se há aqui alguém nervoso, se há pessoas nervosas. Ainda bem que não há, que eu sou a única nesta sala. Sou uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa.
e volta 1h30 eu levo uma cotovelada do para de cerrar os dentes. A criatura fica nervosenta. Teor mental fraco que repercute sobre o corpo. De uma boa maneira ou de uma má maneira? De uma péssima maneira, que eu estou a destruir o meu corpo, estou a destruir os meus dentes. Acontece também com outros amigos, eu sei que não é o caso de ninguém aqui, aqueles que roem as unhas. Ninguém aqui rói unhas, pois não. Que alívio. Que alívio. Eu estou a falar de coisinhas pequeninas. Mas isto aplica-se a tudo. Portanto, os nossos pensamentos, acho que agora ficou um bocadinho mais fácil de entender de que forma que eles repercutem sobre o nosso corpo. Eu esqueci-me de falar também dos amigos bateristas, daqueles que estão com a pernoca, Ninguém também. Ninguém, sou a única. Não vais à psicóloga, Catarina, que não precisas. Então, o mal pensar adoece. O bem pensar cura. E diz-nos, voltando outra vez a Joana, que a vida mental é o somatório das construções psíquicas que permanecem dando lugar às realizações e atividades do ser no seu processo de evolução. Ora, construções psíquicas. Se eu sou muito ansiosa, se eu sou muito nervosa, se eu tenho a fé do tamanho de uma bactéria, é assim uma coisa invisível, as minhas construções mentais vão ter impacto naquilo que são as minhas realizações e as minhas atividades. Então, cada um, consequência disto é que cada um reside no local psíquico onde deposita as suas ideias. Isto, no fundo, poderia ser a introdução ao céu e inferno, em que cada um reside onde tem as suas ideias. Ninguém vai fazer uma má ação se não pensou errado. Ou então é ao contrário, não pensou. Fez primeiro e depois... E diz-nos ainda, na codificação, que o universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Esta imagem é desta semana. Já está o pessoal a sorrir, eu da outra vez falei do espaço, não mostrei uma imagem, desta vez não podia cá aparecer sem ela. Sabem de onde é que esta... Quem sabe inglês já leu. Portanto, é batota. Para quem não sabe inglês, esta fotozinha é da nossa casa. Esta fotozinha é só o centro da Via Láctea. Só o centro da Via Láctea. Cada pontinho que brilha é um Sol, o que significa que à volta de cada Sol há um conjunto de planetas. Eu vou voltar a ler a frase. O universo é resultado da mente divina que não cessa de agir positivamente. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tem bons pensamentos, bons frutos. Centro da Via Láctea, vias desafogadas, boa localização. Era só uma foto mais recente da nossa casa. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 834: o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o
ou absolve-o segundo a sua justiça. Quando estamos a falar do pensamento, estamos a falar da coisa mais íntima que cada um pode ter. Podem nos tirar tudo. Mas o pensamento é nosso. E só Deus é que consegue julgar a validade ou a qualidade dos nossos pensamentos. Então, o pensamento é força criadora, como vimos aqui nesta imagem maravilhosa. Isto é só a Via Láctea, a quantidade de galáxias. Eu vi esta imagem e quase eu as minhas unhas, desculpem, voltando ao tema. Tenho um grande fascínio pelo espaço. Então, o pensamento é força criadora. É a mente que exerce incomparável poder na existência humana, através de cuja manipulação o progresso se desenvolve ou degenera a civilização. Há muito, muito tempo atrás, houve um bando de indivíduos nas cavernas que quis transportar coisas pesadas e pensou, e se fizéssemos uma coisa? Eu imagino que eles devem ter tido eu às vezes tenho um discurso muito do homem das cavernas, que eu fico uma coisinha, estás a ver, uma coisa tipo, e faltam as palavras. Então nasceu a primeira roda, aquela coisa maravilhosa, tinha uma vantagem, nunca tinha furos, não era preciso ver a pressão dos pneus, estava sempre tudo impecável. Alguém pensou nisso, alguém pensou, eu tenho aqui uma necessidade, tenho aqui umas coisas grandes para transportar. Matei um mamute, isto dava muita comida para a tribo. Como é que eu levo o mamute daqui até à minha tribo? Não sei, imagino os pensamentos que eles devem ter tido. Só que daquela rodinha de pedra, nós hoje temos pneus absolutamente incríveis. Fomos aperfeiçoando, fomos melhorando, porque alguém depois pensou, epá, pedra, isto é muito pesado. E alguém foi lá com uma madeira, pumba, epá, não temos pregos, como é que nós seguramos? Fizemos isto agora em madeira, como é que seguramos? E da madeira chegamos, jantes de liga leve. É a única coisa que eu sei, porque sei que são caríssimas, já me roubaram umas há uns tempos atrás. Carros não são o meu interesse. Então, voltando ao tema, a mente exerce incomparável poder na existência humana. Desde que nós encarnamos neste planeta, a quantidade de coisas que nós já desenvolvemos. Só que também tem aquela parte, ou degenera a civilização. E aqui eu não estou a falar propriamente de objetos. Estamos em 2023, eu ligo a televisão e tenho que levar com notícias de guerra. Estava mais interessada em levar com notícias sobre espaço, satélites, teletransporte. Eu sou da geração da internet, tá, amigos? Eu cresci com a internet, portanto eu sonhei que no século XXI não ia haver guerra e ia haver teletransporte. Então alguém pensa que é um ótimo mercado a guerra, que se faz muito dinheiro e que está tudo muito bem. Então, assim é com os grandes construtores do mundo nos diferentes campos do processo evolutivo. Vincularam-se aos postulados de engrandecimento e vivem à saciedade, crescendo sempre e produzindo cada vez mais. O inverso também se dá. Os vícios e comportamentos mórbidos que dominam as paisagens mentais e se exteriorizam em crescente volume consomem as suas vítimas sempre sedentas e insatisfeitas, desnutridas e doentias. Conforme o pensamento mantido no mesmo padrão, a existência se apresentará.
As irradiações do pensamento, além dos efeitos propiciados pelas ondas emitidas no próprio agente, essas irradiações produzem sintonia com outras equivalentes que lhe aumentam o curso e o conteúdo. Esta parte já tínhamos falado um bocadinho. Nós estamos a viver aquilo que nós pensamos, agora ou no passado. Lembram-se daquela estrutura de pensamento, palavras e atos. Então, as nossas agonias começam na nossa cabeça. Pessoa ansiosa já fez a lista de compras para a ceia de Natal. Ainda nem começámos em dezembro, já tem lista e menu e convidados e a toalha. Paranoia, doença. Quem fala da ceia de Natal fala onde está a vossa cabeça. Porque as forças mentais devem ser cuidadas, ampliadas e aplicadas na elaboração de novas condutas, para si e para o mundo, sob a inspiração de Jesus, cuja existência na Terra foi sempre vivida em perfeita sintonia com Deus. Não ouvimos no Evangelho todo Jesus a reclamar se tinha um burro para ir ao outro lado. Se as sandálias eram desta estação da coleção de 2022, ou as sandálias eram da coleção do ano passado. Nós não vemos no Evangelho Jesus com esse tipo de aflições. Ai pai, que eu não vou acabar esta cadeira. Jesus era carpinteiro, não sei se recordam. Não vou acabar esta cadeira porque tenho que ir falar. Esse tipo de aflições não estavam na cabeça de Jesus. Então, ele vivia em perfeita sintonia com Deus. Que já vos mostrei-vos uma foto pequenina de algumas coisas que Deus consegue fazer, caso andem esquecidos das coisas lindas que este planeta tem. E era com Deus que ele auria, ou seja, que ele ia buscar forças para o desempenho do ministério a que se entregou. E para manter o poder sobre as entidades do mal, carregadas de energia destrutiva, que ele muitas vezes enfrentou. Como não podes viver sem pensar, cuida do teu jardim mental. A frase é bonita. É de Joana. Vocês já se aperceberam, à exceção daquelas pessoas maravilhosas que eu acho que são mentirosas, que quando a gente pergunta, dizem o que é que estás a pensar, dizem nada. Tirando essa meia dúzia de mentirosos que eu conheço, nós estamos sempre a pensar. A pessoa vai passear o cão, está a pensar. Vai deitar o lixo fora, está a pensar. Veio a caminho para a palestra, está a pensar. Está na palestra, está a pensar. Sai da palestra, continua a pensar. Está a tomar banho, continua a pensar. Está a fazer número 2, continua a pensar. Está a lavar a louça, continua a pensar. Estamos sempre. A nossa mente não para. Pior, estamos a dormir e estamos a pensar. O que é que nós estamos a pensar? Este texto, que Joana de Ângeles trabalhou no livro Vida Plena, está inspirado num texto que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, chamado Buscai e achareis. E a pergunta é, onde estiverem os vossos tesouros, aí está o vosso coração.
Eu tenho uma amiga que anda a sofrer os dias destes, a Marisa que está aqui, porque a minha chefe isto, porque eu tenho um colega que fez aquilo, porque aquele colega fez-me isto e aquilo outro, porque aquele colega não havia de fazer isto. Eu já vi isso, agora mandou-me um e-mail, agora mandou-me uma mensagem, agora a mensagem foi para não sei quem. Ela veio beber um café à minha casa e eu mando-lhe com um balde de lodo à cabeça. Que é o lodo que está na... que são as minhas coisinhas de trabalho. A pessoa projeta no lodo a quantidade de lodos em que vive. Pior é que se permite viver nestes lodos. Os colegas passarão, os chefes passarão, os trabalhos mudarão e as pessoas que nós temos mais perto são aquelas a que a gente está sempre a tirar os baldes de lodo. Foi o que o texto da abertura também fala. O texto do livro Vida Plena é um texto pequenino. É uma coisa que se faz no Evangelho tranquilamente. Tem 3 frases que são assustadoras. O pântano não tem noção que fede e a bactéria não tem noção que mata. E assim é o nosso descontrole mental. Contudo, agora que já vos assustei e que vocês entenderam que eu sou mais maluca do que aquilo que vocês pensavam, os pensamentos moldam os nossos propósitos. O que é que queremos dizer com isto? Lembram-se daquela primeira frase de Joana que eu destaquei sobre primeiro os pensamentos, depois as palavras, depois as ações? Pois bem, queremos construir uma casa. Quer dizer, ninguém quer construir uma casa porque aos preços que andam os empréstimos, ninguém constrói-se uma tenda. Essa ali a Decathlon, compra-se uma tenda e é tudo. Desânimos à parte. Se queremos construir uma casa, onde é que a casa existe no primeiro sítio? Na nossa cabeça. Quem quiser aqui construir uma casa, o primeiro sítio onde a casa existe é na nossa cabeça. Quantos quartos? Quantos andares? E aonde? E qual é o terreno? Tem o terreno? E vai ter muro, vai ter jardim, vai ter piscina, não vai ter piscina? Amigos, estou a sonhar. Fui, ó. Já estou com a cabeça no meio da Via Láctea. Quem fala numa casa, vou voltar aqui outra vez ao exemplo que eu dei há bocado, a ceia de Natal. Eu convido-vos a jantar lá em casa. Sábado, jantar em minha casa. O que é que eu lhes vou servir? O que é que eles comem? Quanto é que comem? Terão alergias? Terão restrições alimentares? Haverá vegetarianos? Não faz muito sentido se eu vos convidar primeiro e depois... À espera, eu vivo num T2, vocês não cabem lá em casa. Eu não tenho louça para tanta gente. Não tenho cadeiras, onde é que eu vos vou sentar?
Quando há um jantar, nós começamos por planear. Ok, vou fazer um jantar. Vou fazer um jantar para quem? Vou fazer o jantar aonde? Onde é que eu sinto as pessoas? Conheço as pessoas? Sei o que elas comem, sei o que elas não comem? Tenho orçamento para o jantar? Então o jantar começa na nossa cabeça. Nós vamos idealizando. Primeiro a sopa, depois uma salada, um arroz, depois um arroz doce. E nós vamos fazendo a sequência da refeição. Aonde? Na nossa cabeça. Eu não vou com 2 sacos ali para o Mercadona. Ora, agora levo-lhes o quê? E Joana diz que ninguém renasce aqui na Terra em novo e oportuno processo encarnatório sem proposta alguma. A meta de todas as criaturas, com mais ou menos maturidade, sempre será o encontro com a paz e a felicidade, objetivos ainda não atingidos, mas em via de realização, mediante os esforços que empreendemos. Se nem para jantar, se até para jantar nós planeamos, imaginem o que é uma reencarnação. É o que Joana de Ângeles nos está a dizer. Nenhum de nós veio à toa. Então, primeiro um pensamento, depois as ações. E só aí conseguimos o êxito. Às vezes até temos algum êxito, mas é um êxito aparente. Se a Marisa aparecer-me lá em casa para jantar, eu até me safo. Se calhar vai comer arroz com douradinhos, mas eu até me safo. Agora, se eu tiver que cozinhar para vocês todos, eu tenho que pensar, tenho que planear. Então, há aqui depois uma outra coisa que é um êxito. Fomos ou não fomos bem-sucedidos na nossa ação? Portanto, aquilo que as nossas avós diziam-nos do pensa antes de abrir a boca, aqui ganha Joana dar-nos uma outra dimensão. E o que é o êxito? É um esforço organizado em torno de um propósito definido. Complicou. Eu vi uma cara de ponto de interrogação. Assim, saiu um ponto de interrogação. Pum! Eu vi. O êxito é o esforço organizado em torno de um propósito definido. Eu quero dar-vos um jantar. Então, primeiro eu vou arranjar um salão. Depois eu vou falar com que no fundo um casamento é isso, não é? Já vi casamentos com menos pessoas do que aquelas que aqui estão. Primeiro eu vou arranjar um salão. Depois vou saber o que é que gostam e o que é que não gostam de comer. Vamos combinar uma data. Tenho que ir às compras. Com tanta antecedência como as receitas que eu escolher. É preciso fazer uma marinada, é preciso congelar. Então o propósito aqui seria um jantar. O êxito está em todo o esforço que nós nos pomos a isso. Outro propósito. A minha saúde não está muito bem, preciso mudar a minha alimentação. Então, encontrei um propósito definido. Fui ao médico disse, Catarina, com este colesterol não dá.
Isto é um exemplo, não se preocupem, até ver, está tudo bem. Então o que é que eu vou fazer? Um esforço organizado para ter êxito, que é recuperar a saúde. Qual é o esforço organizado? Chego a casa, eu não como mais bacon, eu não como mais pão, eu não como mais atum e dali a 2 semanas estou a cair com uma anemia. O que é que uma pessoa faz? Vai ao nutricionista, vai ao médico, o médico dá as restrições, o que deve e o que não deve fazer. Posso fazer exercício? Não posso fazer exercício? Será que o exercício vai me ajudar? Que exercício? Vou correr uma maratona, mas não tenho preparo nem para correr 200 metros, quanto mais uma maratona. Vou andar de bicicleta? Então, quando uma pessoa começa a se organizar em torno de um propósito, qual é o êxito? Próxima consulta, eu estar com a minha saúde impecável, não fiz nenhuma asneira. Para baixar o colesterol. Mantive a minha saúde, mantive-me nutrido, cheio de energia. É êxito. Então, é um esforço organizado. E agora, alguns de vocês já devem estar a roer as unhas, só aqueles que forem ansiosos, que eu sei que não há nenhum aqui. Mas a Catarina falou em propósito. O que é um propósito? Também tenho resposta a essa. Propósito é a educação do pensamento. Quando temos um propósito, nós moldamos os nossos pensamentos para atingir os nossos objetivos. Isto aplica-se a tudo. Quando nós não sabemos, isto Alice no País das Maravilhas, quando nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho nos serve. Mas quando nós temos um propósito, nós conseguimos moldar o nosso pensamento. Eu queria que o meu chefe recebesse flores. Flores para o meu chefe. Eu quero parar de falar mal das pessoas. Só que eu ainda não estou disciplinada. Qual vai ser a minha primeira reação? Quando o propósito está definido, uma pessoa sabe e começa a mudar. Eu não vou falar mais mal de ninguém. Então, quando aquele uma pessoa já segura aquele pensamento, pronto, já não vou falar mais mal. Eu estou a ver umas risotas, não é só o meu chefe está a dar trabalho, né? Estou a ver aí uns chefes, também têm dado trabalho. Então, um propósito, porque cuidado com aquilo que nós encontramos nos Instagrams e nos Facebooks da vida, sobre qual é o propósito da vida. Então, eu vou-vos facilitar. Vamos pensar no propósito em 4 áreas. Para educar o nosso pensamento. Propósito material. Eu quero ganhar mais, eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter um emprego, para quem não tem, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma bicicleta. Propósitos materiais. Eu quero ir de férias. O que é que uma pessoa faz? Começa a juntar. Quero comprar uma bicicleta. Agora aquelas bicicletas elétricas. Qual é a primeira coisa que uma pessoa faz? Vai ver o preço da bicicleta. Não tenho este dinheiro. Não tenho este dinheiro. O que é que eu vou fazer? Vou começar a poupar. Onde é que eu posso poupar? Vou arranjar um emprego extra. Onde é que eu arranjo um emprego extra? Propósito. Começámos a fazer todas essas perguntas de o que é que eu faço para atingir. Educámos um setor.
Emocional. As nossas emoções. Eu amo muito fácil ou eu odeio muito fácil. Calma, será que eu amo mesmo esta pessoa ou estou só deslumbrado? Será que eu posso confiar nesta pessoa ou estou só deslumbrado? Depois, o emocional e o mental andam par a par, não é? Eu pelo menos falo por mim, que eu vou dos 8 a 80. Então vem a parte mental. Segura. Estamos a pensar errado. Eu quero ser mais inteligente, eu quero ser mais calmo, eu quero aprender a fazer meditação. O que é que eu faço para aprender a fazer meditação? Tenho que arranjar um mentor, tenho que arranjar alguém. Eu quero falar línguas. Se eu quero falar línguas, eu tenho que instalar uma app, tenho que ir às aulas, tenho que fazer alguma coisa. Quando nós temos propósitos limpos, nós começamos a mexer-nos. E os espirituais? Eu quero tornar-me uma pessoa melhor, eu quero desencarnar melhor do que eu cheguei. Então eu tenho que fazer o exercício de conhecer-me a mim mesmo. Como é que eu me conheço a mim mesmo? Eu venho ao centro, começo a estudar, começo a fazer os trabalhos de casa todos que aqui estão. Quando o capítulo se chama Buscai e achareis, é porque o nosso pensamento tem muita força. E os exemplos que eu dei aqui são todos muito positivos. Porque se eu meter na cabeça que eu vou dar cabo da vida de uma pessoa, começo, o que é que eu faço para desgraçar a vida daquela pessoa? O que é que eu faço para atazaná-lo? O que é que eu faço para tirá-lo do sério? Se nós estamos a pensar mal, o mesmo esforço aplica-se. Se nós começarmos a ler a literatura que está ali, geralmente os casos dos obsessores são pessoas com propósitos muito limpos, muito bem definidos. Nós é que andamos distraídos e eles aproveitam-se. Então, elegermos os melhores pensamentos, mesmo quando a situação for extremamente perigosa e negativa, é uma forma de nos prevenirmos, de nos protegermos. É expulsarmos estes maus hábitos. Eu estou nervosa. Porquê é que eu estou nervosa? Porquê é que eu estou a roer as unhas? Eu tenho razão para estar tão nervosa. Eu posso fazer alguma coisa em relação ao meu nervosismo? E depois é este exercício de compreendermos que ninguém se sente feliz por inspirar antipatia ou desagravo. Está no mesmo grupo dos mentirosos que não pensam em nada, aquele que disser que não se preocupa com o que os outros pensam dele. Obviamente com conta, peso e medida. Eu não me preocupo com o que é que eles pensam de mim. Se toda a gente disser que a palestra foi uma tragédia, eu amanhã não saio da cama. Então, o texto de Jesus diz-nos que acumulai os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Os tesouros é aquilo que nós andamos à procura. Lembram-se do título da palestra, que é Onde está o vosso coração? Onde estiverem as nossas ideias, aí estará a nossa realidade e aquilo que nós somos.
Por isso que os espíritos nos dizem que quando nós desencarnamos, ficamos desnudos e não conseguimos mais enganar ninguém. Porque não conseguimos mais simular aquilo que pensamos. E o texto é muito bonito, porque continua: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então que as nossas paisagens mentais não sejam só as coisas materiais. Porque nós somos muito mais do que só as coisas materiais. Perfeitamente justo, queremos melhores condições de vida, queremos um melhor emprego, queremos uma casa melhor, estamos no mundo material. Mas que não seja só isto que nos consome. Porque Jesus diz que a cada um segundo as suas obras. E cabe-nos a nós, enquanto espíritas, perguntarmos que obras. Aquelas que empreendemos na nossa própria melhoria, então este é o convite à reflexão que vos trouxemos hoje. O mote para o trabalho começou daquele livrinho ali, A Vida Plena, e depois a codificação como apoio. E fica esta reflexão para nós pensarmos como é que está o jardim dos nossos pensamentos. Assim sendo, queria convidá-vos à segunda parte dos trabalhos, para continuarmos a pensar bem. Então, sentarem-se bem. Relaxarem. E agora vamos usar o nosso pensamento para aquilo que é a nossa maior força, que é a prece. Então vamos agradecer a oportunidade de nos encontrarmos aqui todos juntos esta noite. Convidando Jesus a vir ao nosso encontro, agradecendo aos benfeitores espirituais tudo aquilo que nos prepararam, agradecendo todas as dificuldades, todos os desafios, todas as coisas menos boas que nos aconteceram da vida. Consigamos fazer delas oportunidade de aprendizagem e oportunidade para avançarmos. Vamos lembrar, Mestre, todos aqueles que nós amamos e todos aqueles a quem prejudicamos, e pedirmos com o mesmo carinho para que sejam auxiliados e amparados, como nós próprios queremos ser auxiliados e amparados. Vamos lembrar aqueles que são vítimas das guerras, aqueles que estão a ser vítimas da pobreza, sem um pão, sem um copo d'água, sem um agasalho. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos lares, nos hospícios, nos orfanatos. Todos aqueles que nos mais recônditos cantos da existência choram e apelam pela vossa piedade, Mestre. A todos aqueles que equivocadamente tiraram a própria vida, que possam ser auxiliados e amparados. E por fim aos nossos jovens.
àqueles a quem se espera uma mudança de pensamento, que tenham o fôlego e o ânimo de não falharem nos seus propósitos, e a todos aqueles que nunca ouviram falar de ti, querido Mestre, que o teu carinho, que o teu amparo e o teu auxílio os toque de forma especial. E se assim formos merecedores, que possamos levar um bocadinho da tua luz durante a próxima semana e auxiliar todos aqueles que nos rodeiam. A todos o desejo de uma boa noite e que possam encontrar no passe o auxílio que tanto procuram. Que assim seja.